Após declarações de Silas Malafaia, criticando programas sociais e solicitando doações para a compra de um novo avião, a repercussão foi imediata. Em resposta, Caio Fábio fez duras críticas ao pastor, questionando a coerência de suas falas. O avião foi comprado em 2009 pela Associação Vitória em Cristo, dando satisfação aos parceiros que eu precisava de uma ferramenta, não para passear com a minha família, de trabalho. O que eu acho engraçado é o seguinte, olha como é que é. Quer dizer que você pode comprar um carro não é errado, mas comprar um avião é pecado, porque o dinheiro é maior. Que lógica ilógica é essa? E na verdade, o avião que eu comprei hoje está bem velho, ele é avião 1985, está bem conservado e eu estou precisando trocar. E estou orando a Deus para me abrir portas, para tocar em pessoas, que eu preciso de um avião mais novo. E não é meu, é uma ferramenta de trabalho. Se você não precisa, é uma questão sua. Não julgue os outros por você. Na realidade, o Silas nunca precisou de um avião. Como ele também não precisa dos muitos seguranças armados com os quais ele anda. E eu sei. Sabe por que eu sei? Porque eu vivi uma vida muitas e muitas vezes mais cheia do que a do Silas. Eu viajava no Brasil todo dia. Tinha dias que eu ia a muitas cidades diferentes num único dia. Havia dias de eu pregar 15 vezes no dia, fora as entrevistas de televisão, de rádio, no Brasil inteiro. E as do exterior. Ia para fora do Brasil. Quase todo fim de semana eu estava nos Estados Unidos e na Europa pregando para todo lado. Por que ele precisa e eu nunca precisei de um avião? Primeiro, eu tinha amigos que tinham aviões por aí e quando eles viam que eu ia passar um fim de semana e tinha que ir a 6 cidades e pregar não sei quantas vezes por dia em cada uma delas, eles ofereciam o aviãozinho deles, iam até comigo para serem edificados, felizes, participando, vendo aquela multidão de gente crendo no Evangelho. Essa é a primeira coisa. A segunda, o Silas precisa de um avião porque ele não pode entrar em avião de carreira, de linha. Ele não é amado. Tem gente, pouca gente, da igreja dele, de alguns outros lugares que gostam dele. O resto, se ele entrar num avião, ele vai ser muito ofendido, muito maltratado. Então ele, foge. Ele precisa de uma coisa dessa natureza. Porque atividade, trabalho, para ele dizer que precisa de um avião todo dia, para levá-lo para lugares variados do Brasil, é inverdade, para não dizer outra palavra. Não é verdade. Ele se acostumou, ele gostou e ele não tem ambiente para sair assim livre, entrar num avião de linha e todo mundo, meu querido Silas, não tem como. Aconteceu e acontece comigo até o dia de hoje. Minha mulher vê, quem está comigo vê. Onde eu sento é gente passando, querido, que coisa boa, você está nesse voo. E aí eu tenho trilhões de histórias para contar. Era mais fácil dizer, gente, eu me tornei uma pessoa tão repugnante que eu preciso de um avião para me deslocar de um lugar para o outro. Agora, ele não tem nem agenda para precisar sair do Rio de Janeiro todo dia, ou 2, 3 vezes por dia, ou não sei quantas vezes por semana. Não tem. Ele sabe disso, todo mundo que convive com ele sabe disso. Ele não tem provocação de alegria acolhedora no coração das pessoas para dizerem que privilégio, pastor, que o senhor está nesse voo, que coisa boa, e aonde todo mundo que passa te dá um beijinho ou diz, que me abençoa. Como eu sei que acontece. Mas precisar ele não precisa nem de avião, nem de segurança, nem de ninguém. De segurança porque ele tem medo de ser agredido. Ele morre de medo de ser agredido. Ele não se garante em nada. Aí tem que andar com esses homens armados, dando tiro e tal. É tudo triste, 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 triste e triste.
me dá tristeza, só tristeza. Ele ia me ouvir toda quarta-feira. Eu pregava na Associação Brasileira de Imprensa, ele ia lá. Alegre, feliz. Ele ainda namorava a esposa dele. Me convidou para ir pregar na igreja do sogro, lá na Penha. Algumas vezes eu fui. Ele ia me pegar numa combizinha pequena, humilde, furreca. Aí eu fui lá várias vezes. Esse Malafaia? Malafaia. Aí, de repente, ele resolveu se tornar o evangelista Malafaia, depois o missionário Malafaia. Aí o pessoal do convívio começou a dizer que ele tinha a boca mais porca desse mundo, que era palavrão em cima de palavrão, raiva e ódio e abominação contra todo mundo e tal, mas ele me procurava, ele era sempre dizia: meu Deus, você é um gênio. Aparece um Caio Fábio de 200 em 200 anos na história da igreja. Eu tenho o maior respeito por você. Dizer, mas que cara mais mentiroso. E aí, eu ainda o convidei na expectativa de que ele mudasse de mente para participar de alguns eventos bons, sérios, legais. Mas eu via durante o evento Não ia dar nada. que não dava em nada. Ele estava já totalmente corrompido. E a corrupção não parou, ele foi ficando cada vez pior. E aí a mentira só aumentou. Ele é um cara que é capaz de fazer uma profecia em nome de Deus agora, como ele fez para o Bolsonaro. Senhor Deus vai te dar a vitória, porque você é o ungido do Senhor, que obedece ao Senhor, você já ganhou essa eleição. Aí o Bolsonaro perde. O que ele diz? Nada, ele já parte para outra. Me impressiona sempre, imensamente, nos últimos 40 anos, 35 anos, no iniciozinho, quando eu conheci o Silas, ele não chegava a ser assim, nem de longe. Ele era um rapaz ainda, bem jovem, quando ia me ouvir todas as vezes que eu estava pregando às quartas-feiras na Associação Brasileira de Imprensa, nos anos 70. Mas depois ele foi ficando esse ser neurastênico, zangado, nervoso. Até quando ele usa a palavra amor, parece que ele está falando de ódio. Não há nada, nenhuma expressão dele que venha carregada de carinho. É tudo absolutamente tomado pela veemência beligerante, de uma intensidade terrível. Não ouve o que os outros falam, vai atropelando numa sofreguidão desesperada própria de quem anda aflito. E ele anda aflito. Essa história de que ele é o representante, o presidente do Conselho de Pastores do Brasil, é de pastores exatamente como ele. É esse tipo aí, esse tipo que a gente viu nos últimos 4, 5 anos, fazendo esse espetáculo horroroso para a população toda, dando esse testemunho de ódio para o Brasil. É isso que ele faz, essa é a igreja evangélica que ele representa. É a igreja evangélica que levanta celular para os céus no Rio Grande do Sul e fica esperando intervenção de ETs. É a igreja que se acampa na porta dos quartéis. É a igreja que invade as instituições para provocar e produzir o estabelecimento de uma ditadura que socorre os caprichos, as vontades e as necessidades deles. É a igreja que recebe isenção de impostos, de bilhões. É a igreja que entra prioritariamente nos pagamentos da SECOM, que toma o lugar das grandes redes de TV e de comunicação para um dinheiro que é todo absorvido lá. É uma igreja cheia de deputados, meu Deus, em relação aos quais não dá para ter a menor confiança. São pessoas de práticas pessoais e particulares completamente promíscuas. Eu conheço, eu moro aqui em Brasília, já vai fazer 20 anos. Todo mundo que deita com esse pessoal, ou anda com esse pessoal,
ou tem casos íntimos com esse pessoal, acaba aqui em casa, falando o que eu não estou querendo saber, nem perguntando, de modo que eu sei o que eu digo, infelizmente. Algumas pessoas no dia de hoje no Brasil não almoçou ainda, porque não teve o pão. Tem outras pessoas que gostaria de conseguir um emprego no dia de hoje, fazer algum bico, alguma coisa. E tem alguém que está lutando para conseguir o aluguel. Tem outro que o gás de cozinha certamente acabou. Tem outro que está com vergonha de pagar, aliás, vergonha de não ter pago o mercantil do mês. Está devendo no mercado do amigo. E tem pessoas com aluguel atrasado e outros com contas atrasadas com medo que alguém bata na porta. Eu já passei por tudo isso, eu sei como é. Então, eu digo o seguinte, e tem pessoas que são famosas e você fica solidária com elas, né, com o pedido que elas estão fazendo. É um Valdemiro, um sofredor. Valdemiro é um sofredor. Apesar de ter 7 aviões, de ter mais de 130 Maracanã de fazenda de gado e propriedades em toda parte, e dinheiro, como ele disse, sabe que se eu quiser comprar uma fazenda na hora que eu quiser eu posso. É de dar dó. O bichinho pedindo dinheiro, coitadinho. É um pedinte. Silas Malafaia também. Ele tem um avião que tem os anos do meu carro também e é perigoso, é claro, né? Ele quer trocar por um novo. Só que ele é bilionário, ele tem mais de 1 bilhão. Ele poderia comprar no dinheiro, mas ele vai querer comprar com o dinheiro dos trouxas, né? Tipo assim. E aí você vê, né? Ontem um amigo meu, não vou citar nome aqui, ele pediu que eu falasse dos meus sonhos, dos meus propósitos. Aí eu comecei e não parei mais. Eu disse a ele que eu queria fazer um quartinho com um chroma key, com uma câmera, um tripé e com microfone e um fone de ouvido. O meu estúdio. É um sonho singelo, uma coisa simples, eu só tenho um celular por enquanto. Aí falei também do sonho de eu pagar umas contas atrasadas há 12 anos. Eu venho pagando, mas ainda tem. Numa época que eu tive um acidente, passei 6 meses me recuperando e tinha iniciado na Herbalife, comprado os produtos para vender, né, e pagar a pessoas que eu peguei dinheiro, e aí eu tive um acidente, aí deu prejuízo. Falei também que no ano de 2001 eu compus 47 músicas e vim de lá para cá tentando um dia gravar, mesmo que fosse música por música, botando os instrumentos. Falei do sonho de consertar os dentes da minha boca, que estão quebrados. Falei de diversos sonhos, que posteriormente, trabalhando, meus filhos e eu, a gente possa botar o carro em dias, dar uma arrumadinha nele, que ele está desbotado, e está atrasado, e está desalinhado, ajeitar ele, e poder sair um pouco no final de semana, e conhecer algum ponto turístico, posteriormente, né? Trabalhando, a gente até trocar de carro e visitar uns pontos turísticos do nosso Ceará ou até do nosso Brasil. Um sonho mais futuro, né? E falei desses sonhos. Aí o meu amigo viu o meu espírito meio tumultuoso assim e falou que era bom eu esvaziar a mente, escrever algum livro, alguma coisa, esvaziar bem a mente, que seria mais fácil conectar. Aí eu falei para ele que, na verdade, eu escrevi muito, dei estudos pelo Brasil, apostilas sobre evangelismo, discipulado, Espírito Santo, ética cristã, e comecei a fazer uns livros. Um deles que eu fiz, o esqueleto do livro, como a gente diz, os tópicos principais para um dia preparar esse livro e publicar. Os inimigos, a luz e as trevas, a vida e a morte, o dia e a noite, não que seja mesmo inimigo, mas nesse aspecto aí. Sabe, a coragem e a covardia, e vai por aí afora, né? Mas aí veja, eu tenho uma família bastante talentosa, nós trabalhamos com arte, estamos aqui com o canal. Então, trabalhando posteriormente, a gente resolve essas coisas, né? Mas aí eu volto e digo que há tantas pessoas que o que eles querem, eles só querem o pão.
Eles só querem um lugar para morar, mas eles não têm. E não tem pastor e nem padre nenhum ajudando essas pessoas. Não tem. Eu ajudei. De 16 anos até 42 eu trabalhei em prol das pessoas e saí de mãos vazias. Eu tinha uma lanchonete, um carrinho com a tenda, com as rodas, vendia lanches, vendia produtos de bomboniere nas festas lá em Mossoró. Montei um circo. Eu fazia número de equilibrismo, malabarismo e palhaçada. E magia também. Meu pai foi porteiro do circo, meu irmão Nequim, que é presbítero copastor da Igreja Assembleia de Deus, ele fez malabarismo nesse circo. Eu andava de arame bambo, fazia mágica e palhaçada, e eu tinha 4 profissionais comigo. Francisca Brasil, filha de dono de circo, que era neta de dono de circo, Velani, o esposo dela, Edilson, o palhaço Castanhola, e Eugênio, que era o maluco do arame bambo. Eu tinha 4 profissionais comigo. E eu larguei essa lanchonete, eu larguei esse circo, treinava artes marciais Kung Fu na academia do Gidalton, que treinava com Maurício, que era, parece-me que o 3º melhor do Brasil de Kung Fu na época. Deixei a academia que eu tanto prezava, tanto amava. Eu estava desenhando, fazendo desenhos até de fotos 3x4 e 10x15. Fiz algumas fotos, já vendendo esses desenhos. Eu parei tudo e fui evangelizar. Estava completando 17 anos. Com 21 anos, fui pastorear a igreja. Quer dizer, vale lembrar que com 17 para 18 anos eu ingressei no seminário. Com 21 anos, antes de terminar o bacharel, eu já fui terminar o bacharel completando com a ETAD, que eu fazia o STADEC, pegando as matérias do STADEC e completando o bacharelado com a ETAD. Porque a ETAD eu estava ensinando, eu estava aprendendo STADEC ensinando no núcleo lá no Padre Andrade, o bairro lá de Fortaleza, Assembleia de Deus. Então, pastorei a igreja e fui itinerante. Igreja mais de 8 anos, presídio e campo. Mais de 10 anos fui itinerante. Em 2014, eu deixei de fazer parte do sistema e passei a desenhar novamente para cuidar da família. Então, em 2014, quando eu saí do sistema, se eu não tivesse saído, eu não tinha ainda minha casa. Uma casa simples. Mas até falei do meu sonho para o irmão, disse que a casa que eu moro ela é pequena e a cozinha ela é o quarto de dormir, a cozinha é banheiro, é tudo para 4 pessoas. Então nós estamos indo para outra casa que a gente está pagando essa casa trabalhando com arte e desenhos, né? Que é uma casa que tem mais um espaço. Não é uma casa rebocada, não é pintada, é só no tijolo, tem umas paredes rachadas e uma parede caiu. Estamos terminando de fazer a parede. Eu falei que era uma das coisas que eu estava querendo realizar, né? Quando o irmão, meu amigo, perguntou sobre meus sonhos e propósitos. Então você vê, eu de 17 anos até 42 anos, eu dei minha vida para o Evangelho. Porém, de 2016 para cá, eu passei a desenhar. Eu saí do sistema em 2014, em 2016 eu passei a desenhar. E vim trabalhando para realizar minhas coisas, né? Para realizar. E com a bênção do Pai eu virei a realizar. Mas nós partimos para o principal aqui. O Caio Fábio falou que o que acontece com Silas Malafaia é que se ele entrar em algum avião qualquer, ele vai ser agredido com palavras, ele vai ser ofendido, sabe? Pelo estilo de vida dele hoje. E aí eu digo que se ele for para um aeroporto, de repente pode aparecer a polícia e prender o celular dele e a agenda dele, o sermonário dele, né, como ele falou, e prender o passaporte dele. Então ele se sente constrangido, porque ele hoje é muito envolvido com politicagem, é muito populista, se mete em tudo. E aí ele deixou de ser aquele pastor há muitos anos, aquele que pregava contra a teologia da prosperidade. Aí trouxe vários cães gulosos, Mike Murdock, Miles Moore, aquele outro velho lá, Morris Cerulo, para dar golpe nas pessoas, para arrancar dinheiro das pessoas. Então, meus queridos, é complicado hoje. Ele precisa de um avião para poder ter sossego, para ele poder ter mais paz, privacidade.
Interessante, né? As pessoas que mais estão envolvidas com o povo, que mais monopoliza o povo, que mais administra o povo, que mais tange esse gado, esse povo, ao mesmo tempo eles precisam de privacidade desse povo. Esse povo que ovaciona eles, que põe eles no poder, esse povo que sustenta as luxúrias deles, esse mesmo povo, eles têm de se esconderem desse povo e ter essa privacidade, ter esse luxo. Mas o Silas poderia, à semelhança do Caio Fábio, como o Caio Fábio bem disse, ele poderia viajar todo dia de avião sem ser o dono do avião. Era só ele exercer amor no coração, parar de ser tão ganancioso, deixar a política para os políticos, cuidar só da igreja mesmo, mas não tem como. Esse modelo aí, esse modelo de política e de igreja é antiga, da época de Constantino, de 325 antes, aliás, depois de Cristo. É um modelo contaminado, é política e religião contaminados, então não tem o que fazer. Diga nos comentários o que vocês acham. Forte abraço, estamos juntos.